Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais contribuem para a redução da lixiviação de nutrientes, evitando a contaminação de lençóis freáticos? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje será Henrique Medeiros, que é advogado especializado em agronegócio. É parceiro nosso de muitos anos. E o tema da nossa entrevista de hoje será Declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. Meu amigo Henrique, como é que você está? Tudo bem? Olá, Divino. É um prazer estar sempre com você, né? Essa parceria nossa aí de longa data. Olha, você está aqui já tem bastante tempo mesmo, toda quarta-feira, e é muito bom ter você aqui, porque você é muito preciso nas pontuações que você faz. Eu agradeço muito essa parceria. Vamos falar hoje ITR, então. Eu sei que imposto é uma coisa que ninguém gosta muito de falar, mas é importante nós falarmos para esclarecermos as dúvidas. Henrique, o que é o ITR e quais são os contribuintes desse imposto? Divino, em linhas gerais, o ITR é o Imposto Territorial Rural. Só para a audiência entender de forma bem simples, seria o IPTU da fazenda, né? Então, é o imposto cobrado sobre a propriedade do imóvel localizado na zona rural de cada um dos municípios, né? É o imposto que ele tem como contribuinte a pessoa que é o efetivo proprietário daquela área ou o usufrutuário, né? Também pode ser contribuinte do imposto, ou aquele que detém a posse do imóvel por qualquer título. Imagina que você tem um imóvel rural, você fez um contrato aí há muitos anos, você nunca obteve o registro, a escritura pública e o registro dessa escritura pública no seu nome, e você poderá, por exemplo, pleitear a regularização desse imóvel por meio de uma ação de uso campeão. Você pode sim e deve, né, declarar o imposto territorial rural no seu nome como posseiro dessa área. Perfeito. Esse ITR, Imposto Territorial Rural, ele foi criado com qual objetivo, Henrique? Olha, Divino, a objetividade do próprio imposto, ele é um imposto que a gente chama de extrafiscal, né? Ele não tem uma arrecadação fiscal engessada. Então, o dinheiro do ITR ele entra nos cofres públicos e ele pode ser utilizado para qualquer despesa pública que se fizer necessário, né? Então, assim, a gente fala que é uma verba pública livre, ela não é engessada. E a proposta do ITR é desincentivar grandes propriedades apenas para fins especulativos, né? O ITR, a alíquota dele funciona. Quanto maior o imóvel, maior a alíquota, e quanto menor o grau de utilização, também maior vai ser a alíquota. Ou seja, ele desincentiva aqueles latifúndios improdutivos. O proprietário, quando ele vai declarar o ITR, quanto maior o a alíquota, consequentemente, menor será o imposto que ele terá que pagar. Ao fim do dia, você tem que aqueles proprietários que estão declarando o seu ITR, quanto mais você explorar a terra, a capacidade da terra, menor vai ser o imposto que você paga. Então, é um imposto que veio para desincentivar os latifúndios improdutivos e para que aquelas pessoas que têm alguma propriedade rural, que elas efetivamente dê a destinação
cumpram a função social daquele imóvel rural. Vamos pegar, por exemplo, a pecuária. Muita gente ainda tem aquela pecuária extensiva, né? Onde tem lá uma cabeça de gado por hectare e tal, apesar que isso está mudando, até porque está ficando economicamente inviável, né? Mas nesse caso, mesmo tendo essa utilização que, digamos assim, não seja a melhor possível, é considerado produtivo? Os graus de utilização do imóvel, eles têm escalas previstas na própria lei do ITR, que é a Lei 9393 de 1996. Então, quando você abre o programa do ITR, que você declara lá quem que é o proprietário, o CPF, qual que é o imóvel, a área do imóvel, a localização, qual que é a finalidade de exploração, se é lavoura, se é pecuária, se é silvicultura. Quando você clica lá na pecuária, você coloca lá a área da pecuária que você está explorando, ele vai abrir um outro campo que você vai declarar qual tipo de pecuária que é. Se é uma pecuária de grande porte, uma pecuária de pequeno porte, grande porte, pequeno porte em relação aos animais, tá? Então, animais de grande porte seria o gado bovino, né? E aí ali tem um campo para você colocar a quantidade de animais que você explora naquela atividade. E é lógico que você não vai colocar um número aleatório. Esses números são os números de acordo com aquela informação que já consta na base de dados, por exemplo, da Agrodefesa do Estado de Goiás, a quantidade de animais que você tem na sua ficha. Você não vai inventar um número. E a própria Receita vai fazer o cálculo do número de animais com a área explorada para aquela atividade e ela vai te dar qual que é a porcentagem de utilização. Se é de 80% a 100%, se é menos de 80%, de 60% a 80%, e tem uma gradação para ver em qual alíquota você vai se enquadrar para recolher aquele imposto daquele ano. Lembrando, Divino, que a gente faz a declaração de 12 de agosto esse ano, né, 12 de agosto até 30 de setembro, então é sempre nos meses de agosto a setembro, mas a Receita Federal todos os anos solta qual que vai ser a data correta para fazer essa declaração, mas a declaração é feita para aquela pessoa que é dona do imóvel em 1º de janeiro. Então, se eu sou dono daquele imóvel em 1º de janeiro, né, eu devo declarar. A declaração é feita lá nos meses de agosto e setembro, mas é referente àquela propriedade em 1º de janeiro. Mesmo que a pessoa tenha vendido essa propriedade posteriormente? Mesmo que a pessoa tenha vendido essa propriedade posteriormente. E aí, Divino, aqui é uma questão delicada, porque imagina você, eu compro a fazenda do Divino no mês de fevereiro de 2024. A gente faz a escritura pública, você transfere, eu pego essa documentação e faço as alterações, porque essa é uma obrigação também de quem compra, as alterações lá no INCRA, na Receita Federal. E aí, quando chega no momento do ITR, que é agora nos meses de agosto e setembro, quem vai declarar sou eu, o Henrique, porque a propriedade está no meu nome. Mas eu vou declarar uma atividade que quem exerceu foi o Divino, porque em 1º de janeiro era o Divino que estava na posse desse imóvel. O Divino era o proprietário desse imóvel. E aqui é uma questão até importante, e fica uma dica para os ouvintes que nos acompanham, quem nos assistem aí pelo YouTube, tá, Divino? Que você fez essa negociação, que você tenha um contato e forneça os documentos para o comprador. Até às vezes coloque isso no contrato de compra e venda, tá? A obrigação de fornecimento da documentação, que a declaração daquele ano vai ser feita em conjunto com informações prestadas por ambos, para que não haja uma notificação, uma questão de multa por alguma informação divergente, né, que possa causar algum problema para o atual ou para o ex-proprietário daquele imóvel. No caso de haver uma multa, quem é que pagaria? Divino, aí vai depender. Qual foi a ocorrência da multa? Eu prestei uma declaração e eu suprimi o valor do imposto? Ah, não, eu coloquei que a exploração era exploração pecuária, quando na verdade era agricultura. Um caso muito comum, que é a questão das áreas ambientais. A área de reserva legal, a área de preservação permanente, que é a APP, essas áreas ambientalmente protegidas, elas são desconsideradas quando você vai fazer o cálculo do ITR. Então, você imagina
uma área de 1.000 hectares. 20% dessa área, obrigatoriamente, ela é protegida ambientalmente. Então vamos colocar ali 200 hectares. Mas, se eu não fizer o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, eu não posso deduzir essa área na declaração do meu ITR, certo? Então, vamos imaginar que eu quero reduzir o imposto, e eu falo que eu tenho uma área ambientalmente protegida, mas eu não coloco o número do ADA lá na declaração do Imposto Territorial Rural. Eu posso, numa eventual fiscalização, tomar uma multa, uma fiscalização por conta disso. E aí, quem que fez errado? A gente vai ter que apurar a responsabilidade. Se foi do antigo proprietário que não tinha documentação correta, se foi do novo, que na intenção de reduzir a carga tributária, se utilizou de um artifício ali que não deu certo. Você falou aí de área ambientalmente protegida, eu me lembrei de um caso agora, esses incêndios que estão acontecendo. Então, muitas dessas áreas estão sendo queimadas. Então, tem muita área aí que existia até a semana passada, já não existe mais porque o fogo veio e queimou tudo. Como é que ficam essas áreas depois na declaração do ano que vem, por exemplo? Perfeito, Divino. Aqui é uma situação que eu quero até dar uma dica, que não é tanto do ITR, mas que serve até mesmo para o produtor se precaver. O produtor rural que tem que ter a sua propriedade atingida pelo fogo, seja esse fogo criminoso, oriundo de uma rede elétrica, que veio de um vizinho, primeiro ponto, registre a ocorrência na polícia. Faça o registro da ocorrência. Se possível, acione o Corpo de Bombeiros para fazer um laudo. Acione a Secretaria do Meio Ambiente do seu município. Se possível, faça um laudo por meio de um profissional, um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental, que possa atestar ali que aquela fazenda foi consumida por um fogo, de onde que veio esse fogo, até mesmo para instruir uma eventual ação de indenização. E trazendo isso para o ITR, nós temos uma questão que chama calamidade pública. E você trouxe muito bem o fogo, mas a gente pode utilizar, para ficar mais claro para a nossa audiência, a questão que aconteceu lá no sul, das enchentes, que retrata muito bem isso que você me perguntou. E tudo que eu falar aqui serve tanto para o incêndio, serve para uma seca severa, para uma perda de safra, e serve lá para a enchente. O que a gente precisa? Precisa ter um decreto do governo municipal falando que aquela área foi atingida, que houve uma calamidade pública. Essa calamidade pública ela tem que ser reconhecida pelo governo federal, certo? E a sua propriedade ela tem que estar dentro daquela área que englobou a calamidade pública. Porque você pode, por exemplo, ter um decreto de calamidade pública no município de Rio Verde que atinge somente a região do Monte Alegre, por exemplo, ou a região do Salgado, mas que não atinge todo o município. Se atinge todo o município, tudo bem. Se não, você tem que fazer prova que a sua propriedade está dentro daquela área atingida por aquele evento de calamidade pública. E lá no programa do ITR, há um campo que você coloca lá, olha, minha propriedade foi atingida por um evento, calamidade pública. E o programa do ITR, calamidade pública, tem que ser reconhecida pelo governo federal, ela vai verificar se naquele município realmente houve um evento de calamidade pública, se esse evento foi reconhecido pelo governo federal através de informações compartilhadas, e caso não tenha sido, caso não haja esses decretos, esses reconhecimentos, infelizmente não vai ser possível o reconhecimento dentro do campo do ITR. E aí cabe ao produtor guardar essa documentação para uma eventual fiscalização lá na frente. Vamos imaginar que o grau de utilização dele lá, ele não vendeu, a safra dele foi toda consumida. Quando pegou fogo na lavoura, não foi o caso, porque a gente sabe que na nossa região hoje está tudo empalhada, nós estamos na janela que não há lavoura, mas vamos imaginar que tivesse a lavoura de milho, que fosse toda consumida. Ele teria que provar que ele produziu, mas que ele não tem o produto porque ela foi consumida pelo fogo, até mesmo para não reduzir o grau de utilização do imóvel dele e aumentar a alíquota do imposto. E caso ele sofra uma fiscalização, ele tem a documentação suficiente para se defender
no âmbito administrativo ou judicial, caso necessário. Henrique, tem produtores que são pessoa física e tem produtores que são pessoa jurídica. Todos eles precisam declarar? Todos eles, Divino. A declaração é para o proprietário, independente se seja um CPF ou um CNPJ. Tá? Então é o proprietário, o possuidor a qualquer título, alguém que tem o domínio útil, usufrutuário, enfiteuta, seja CPF ou CNPJ, é obrigatório a declaração. E só para fazer um gancho aqui, nós falamos do ADA um pouquinho ali atrás, das áreas ambientalmente protegidas. Nesse ano de 2024, nós tivemos uma modificação muito importante na legislação. No mês de julho, no dia 22 de julho de 2024, foi publicada a Lei 14.932, que substituiu a exigência do ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, que é um ato que o produtor rural faz perante o IBAMA, tá? Ele substituiu esse ato pelo CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é exigido de todos os produtores rurais que têm a sua propriedade, tá, Divino? E por que houve essa mudança na legislação? A jurisprudência já vinha caminhando nesse sentido. Produtores rurais que eram multados, que eram fiscalizados, porque declararam que tinham área ambiental, mas não apresentaram ADA, sofriam a fiscalização e eram penalizados, tá? Porque a lei exigia isso. E esses produtores iam para a justiça, levavam essa discussão para o Poder Judiciário e provavam que, apesar de não ter o ato declaratório ambiental, eles tinham o cadastro ambiental rural, que fazia que comprovava os mesmos requisitos da reserva legal, o local da reserva legal, o local da APP, que esse cadastro ambiental rural tinha sido feito de forma regular, que estava verbado na matrícula do imóvel, e ao final do dia dessa discussão, o judiciário convalidava aquela tese, falava, realmente, né, o produtor rural aqui tem razão, porque o CAR está fazendo as mesmas vezes do ADA. E o legislador, observando isso, substituiu, modificou a legislação, autorizando, não é uma obrigação, autorizando a substituição do ADA pelo CAR. E aqui eu trago uma curiosidade. Isso é o que a lei fala. E a Receita Federal, todos os anos, ela solta uma instrução normativa demonstrando para como que vai se dar a declaração do ITR daquele ano. Qual que vai ser a data, como que vai ser a forma, alguma especificidade que precisa. E a instrução normativa desse ano ainda, ela não autoriza o CAR, ela ainda exige o ADA. Aí você me pergunta, fala assim, Henrique, mas a legislação é do mês de julho, a declaração do ITR é agosto, setembro, por que não fizeram essa atualização? E quando essa lei surgiu, eu observei isso, e no mesmo dia no dia seguinte à legislação, veio a instrução normativa, ou seja, ela já poderia ter previsto isso, né? E aí nós fomos buscar, fui questionar o pessoal da Receita Federal, e aí a orientação que eles nos deu foi o seguinte, Henrique, o ITR é de agosto, setembro, mas ele refere-se a quem tem a propriedade em 1º de janeiro daquele ano. Em 1º de janeiro não existia legislação, então esse ano de 2024 ainda vamos exigir o ADA. Então, para todos os produtores que têm aí, que vai fazer a sua declaração, seu ITR, a gente orienta que esse ano ainda faça o seu ato declaratório ambiental perante o IBAMA e evite qualquer dissabor, qualquer fiscalização por conta disso. Quando eu era menino, tinha uma marca de prato que chamava Duralex. E tinha o lema deles era Duralex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então tem que cumprir. É isso aí. E assim, acaba que eles têm razão, porque considerando que a legislação fala que o ITR é o proprietário em 1º de janeiro daquele ano, realmente, em janeiro não existia legislação. Então eles não estão de todo errado, né? Digamos que eu tenha 20 mil, 30 mil metros quadrados, eu comprei um sítio dentro de uma fazenda. Então eu tenho aquele pedacinho de terra ali. Aquilo é considerado área rural ou não? Divino, área rural é tudo aquilo que está na zona rural. A legislação do ITR utiliza o critério localização. Ele fala assim, precisa fazer a declaração quem está na zona rural.
por um critério de exclusão, está na zona rural quem não está na zona urbana, certo? Só que a declaração é obrigatória. Você pode estar isento a depender do tamanho da sua área, tá? Na nossa região aqui, a isenção prevista na lei é imóveis menores do que 30 hectares, tá bom? Tem os outros requisitos, que é de 100 hectares imóveis na Amazônia Ocidental, salvo engano, aí depois 50 hectares imóveis que está na Amazônia Oriental ou nos polígonos da seca, e 30 hectares nas demais áreas que não são essas. Esses municípios, você pode consultá-los para saber se o seu imóvel está ou não está em alguma dessas áreas, por meio de uma instrução normativa. Eu não tenho o número dela aqui agora, mas a Receita Federal soltou uma instrução, salvo engano, do ano de 2019, que consta o rol de municípios que está nessa área, para evitar aquela discussão, eu tô, não tô, entendeu? Então, assim, a declaração ela é obrigatória. Talvez você não vai pagar o imposto, mas você vai ter, até porque é um fim, é uma necessidade para controlar o que é o imóvel rural, onde que ele está, quem que é o proprietário, né? Qual que é a exploração. Tem muita gente que arrenda terra, às vezes até ele tem uma área própria, mas ele planta na maior parte arrendado. O arrendatário, ele tem que pagar o ITR dessa área que ele arrenda ou não? Divino, você trouxe um ponto assim excepcional. Arrendatário, parceiro, o comodatário não é contribuinte do ITR. Vou confidenciar a você um caso que aconteceu recente. Um produtor que procurou a gente e chegou aqui e falou assim, olha, Henrique, eu recebi essa notificação aqui e ela é referente ao ITR. Só que eu não sou devedor dela, não. Aí eu falei assim, mas ele não é devedor, está me procurando, o que aconteceu, né? Será que ele vendeu e não comunicou? Houve uma divergência de informação? E aí ele trouxe a notificação e trouxe um contrato. Ele falou assim, eu não sou o devedor disso daqui, porque eu fiz um contrato e que no meu contrato o arrendatário tem que pagar o ITR, ele tem que declarar e pagar, não é só pagar, não. Aí eu falei assim, olha, a legislação fala que quem faz o ITR, quem é o contribuinte é o proprietário. O que o senhor fez aqui foi uma convenção entre duas pessoas. Então, se a pessoa não pagou o ITR, ou se ela fez uma declaração que causou uma multa e isso foi culpa exclusiva dela, o senhor pode até acionar ela pelos meios cabíveis, mas perante a fazenda pública, o contribuinte é o senhor. Então, o arrendatário, e isso é muito comum, Divino, é muito comum chegar cliente que fazer um contrato e falar assim, olha, quem vai fazer o ITR, eu não quero saber de nada, eu não quero declarar, eu não quero pagar, eu quero colher só os frutos do meu arrendamento. Eu não mexo com fazenda, eu não quero contratar contador, não quero fazer nada. E aí você deixa na mão do arrendatário. E aqui é um grande perigo pelo seguinte, qual é a certeza que você vai ter que o seu arrendatário vai fazer a declaração de forma correta, que não vai causar, por exemplo, uma multa para você? Que ele vai declarar os valores corretos, que ele não vai querer reduzir o valor do VTN para pagar menos imposto, tá? Isso é possível fazer? Beleza, vamos fazer, então vamos colocar critérios objetivos dentro do contrato para que quem vai fazer essa obrigação cumpra, e caso você precise acioná-lo, você tem, olha, ele era obrigado e ele não cumpriu esse e esse requisito, tá? Mas, voltando à sua pergunta, arrendatário, parceiro, comodatário, não é contribuinte do ITR. Ele pode até fazer por uma obrigação contratual que ele assumiu, mas perante a Secretaria da Fazenda, não é ele o contribuinte. Você falou de contador. É necessário ter um contador para fazer a declaração do imposto ou não necessariamente? Divino, não necessariamente. Mas se você me perguntar qual que é a orientação, sempre procure. E procure alguém que tenha experiência, tá? Um contador que trabalhe nessa área rural. Porque, assim, quando você vai declarar o seu ITR, você tem dois campos. Primeiro, a declaração dos dados cadastrais. Então, você traz o número da inscrição desse imóvel na Receita Federal, a inscrição desse imóvel no INCRA, os dados de quem é o dono desse imóvel,
se é um imóvel de uma única pessoa, se ele é dono de 2 ou 3 pessoas, ou seja, se há um condomínio nesse imóvel. Se houver um condomínio, você tem que colocar qual que é a porcentagem que cada um explora, qual que é o CPF ou o CNPJ do proprietário que explora aquela outra porcentagem, tá? E tem o campo que você coloca os dados do imóvel. Qual que é o valor do imóvel? Qual que é o valor do VTN? O valor do VTN é o valor de mercado desse imóvel. Então, eu tenho um imóvel que eu acho que ele vale, para fins de venda, R$1 milhão, certo? Tá, eu coloco lá R$1 milhão. Só que aí, não vai ser utilizado esse valor para cálculo do imposto. Por quê? Porque eu tenho que deduzir as benfeitorias que tem nesse imóvel, pastagens, cercas, galpões, silo, lavoura, floresta plantada. Para quê? Porque o VTN que vai sofrer a incidente, que vai ser utilizado para fins do cálculo do ITR, é o valor da terra nua, excluído tudo aquilo que foi incorporado à terra. Tudo aquilo. Então você imagina assim, aquela terra nua que não tem nada. É aquela terra, aquele valor que será utilizado para fins do cálculo do VTN. E aí também exclui as áreas protegidas, que é a área de reserva legal, a área de APP, tá? Então essas áreas também são excluídas para fins do cálculo, tá bom? Então o valor, você dá o valor que você entende, que é o valor do seu imóvel, e depois você vem excluindo. No final sobra um valor que é o valor da terra nua. E esse valor da terra nua, ele não pode ser menor do que os valores que os municípios informam para a Receita todos os anos. Desde 2003, Divino, com a emenda constitucional 42 de 2003, foi possibilitado que os municípios celebrassem um acordo com a União e passassem a deter 100% do que fosse arrecadado a título de ITR. Antes disso, o ITR é um tributo federal, então ele é da competência da União. Então, 50% desse imposto era da União, 50% era do município de localização. Desde 2003, autorizou-se aqueles municípios que tenham interesse e que se comprometam em cobrar e fiscalizar o ITR, eles celebram um convênio com a Receita Federal e eles passam a deter a 100% do que eles arrecadarem com esse imposto. E aí, esses municípios têm uma obrigação. Uma delas, além de cobrar e fiscalizar, eles têm que fornecer todos os anos o valor das terras do seu município. Então, tem uma tabela, o município contrata um engenheiro agrônomo, geralmente, para fazer um laudo. E nesse laudo ele coloca lá qual que é o valor da área de aptidão para lavoura, a área é boa, a lavoura regular, lavoura ruim, pastagem plantada. Então, tem vários valores. Eu até anotei aqui para gente, só por curiosidade, para você ver. O VTN de 2024, Rio Verde, Jataí, Montevidéu, lavoura aptidão boa. Ou seja, é a melhor área do município, é essa dentro dos critérios da Receita. Rio Verde está em R$ 34.025 por hectare, Jataí, R$ 28.708 e Montevidéu, R$ 40.661. Então, assim, você vai falar assim, Henrique, são 3 áreas praticamente iguais, de altitude, de regime de chuva, né? Mas por que está tendo essa disparidade? Você sai de 28 do Jataí para 40 no Montevidéu, né? Você tem aí mais de 10 mil de diferença por hectare. E aqui eu vou te falar o que é. Os municípios vêm ao longo do tempo perdendo receita. E isso, escuta o que eu vou te falar e escreve. Isso vai aumentar de hoje em diante. A reforma tributária veio para fazer uma reforma sobre o consumo. Então, você pegou o ICMS, que era do Estado, o ISS, que era fonte de receita do município, e transformou lá no imposto, que vai ser recolhido e depois vai ser feita a repartição. O que vai acontecer com o município? Ele vai correr naqueles impostos que ele detém a legitimidade. O ITBI vai sofrer uma grande reformulação. O ITR vai sofrer uma reformulação. Só que o ITR ele é federal. Ele é federal, mas ele implica, o recolhimento dele implica nesses valores de VTN informado pelo município. Quando você informa o seu valor de VTN, quando você faz todas as exclusões
de benfeitorias, pastagens, e você chega no resultado final, se o seu VTN for menor do que o valor do VTN indicado pelo município, muito provavelmente você vai sofrer uma fiscalização. E se você fez isso e você não tem um laudo técnico feito por um engenheiro agrônomo, com todas as regras de exigências da ABNT, você não vai conseguir êxito na sua defesa. Então não adianta o município de Rio Verde falar que o VTN do município para a área de lavoura aptidão boa é 34 mil e você vir falar que não, que o seu é 30 mil. Você precisa ter um laudo feito por um agrônomo, uma pessoa que tenha conhecimento daquilo, com todos os requisitos exigidos para mostrar, falar, olha, o município falou que é 34, mas ele falou de forma geral. A minha aptidão boa, mas eu estou num lugar aqui que a minha não é 34, a minha é só 30. Para que você tenha êxito numa defesa administrativa ou judicial futura. No caso de Rio Verde, você falou de 34 mil. Existe um valor mínimo? Porque tem áreas aqui, por exemplo, que são áreas de furna, muito quebrada, que só tem aptidão para pecuária e tal. Essas áreas, elas têm um valor reduzido? Tem. Esse que eu trouxe, Divino, foi só por curiosidade. Então, esse valor de 34 é a área de lavoura aptidão boa. Então, é a melhor área do município. Então, depois disso, tem a área lavoura aptidão regular, é menor. Lavoura aptidão ruim, é menos ainda. Área de pecuária, menos. Então, assim, não é que eu estou falando que é 34 e toda a área de Rio Verde é 34, não. Ela vai ser 34 se eu considerar o meu imóvel como área de lavoura aptidão boa. Aí o mínimo é aquele indicado pelo município. E se você não observar isso e não tiver um laudo que conteste o laudo do município, você vai pagar o imposto, a diferença de imposto que você deixou de recolher, multa de 100%, 150%, juro e correção monetária. Tá? Então, assim, é um valor considerável. Aí você vê isso por hectare. Você pega um imóvel que tem 500, 1.000 hectares, né, o valor vai lá em cima. Você chega aí, autuações em 200, 300, 500, 1.000, 1 milhão, 2 milhões, facilmente. Tem gente que vai lá, pega a declaração do ano passado, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, e tem gente que vai pior ainda. 2, 3, 4, 5 anos seguidos, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V e vai replicando aquela declaração. Isso é correto? Jamais, Divino, jamais. Tudo muda, todo o cenário muda. E o que você tem que... Quem faz isso e tem o costume de fazer isso, vou dar uma dica que não é o certo, mas verifique se o seu VTN está dentro do mesmo parâmetro do VTN do município. Se o seu VTN está dentro do parâmetro do VTN do município, é bem provável que você não sofra uma fiscalização. É provável, pode ser que sim. Verifique se o município atualizou o valor do VTN dele, porque todo ano é uma obrigação do município, todo ano, informar a Receita Federal, falar, olha, eu fiz um levantamento e o valor do meu VTN aqui no meu município, para cada uma dessas qualidades diárias, são esses. Pode ser que o município mantenha o mesmo valor. Rio Verde, em 2024, manteve os mesmos valores do ano de 2023. Eu olhei por um critério de curiosidade. Ele manteve. Tá, tudo bem, ele pode fazer isso. Então é bem provável que a minha declaração do ano passado, se eu estava dentro do mesmo parâmetro, se eu replicar ele esse ano, não vai ter problema nenhum. Mas imagine você, eu desconsidero os valores das benfeitorias. Imagine que a sua propriedade rural, ano passado, não tinha um silo. E esse ano você construiu um silo nela de 10 milhões de reais. Esse valor dessa benfeitoria, ela vai ser deduzida. E você vai ficar replicando a sua declaração ano a ano e vai deixar de reduzir o seu imposto legalmente, que a própria lei te autoriza, por uma questão de preguiça, vamos dizer assim. Eu vi uma propriedade, tempo atrás, curiosidade, lembrei agora, que ela fica, um pedaço dela dentro do município de Rio Verde, um pedaço no município de Cachoeira Alta e um pedaço no município de Aparecida do Rio Doce. Como é que fica nesse caso? Divino, a legislação do ITR fala que
que será feita pela sede da fazenda. Então, o ITR vai ser considerado o município da sede da fazenda para fins de localização do ITR. Tá? Não havendo sede, o município que detém a maior proporção desse imóvel. Tá certo? E aí é interessante você fazer essa pergunta, porque geralmente você tem uma fazenda que tem essas 3 dimensões, só que ela tem 3 matrículas, né? Ela tem uma matrícula no cartório de Rio Verde, da área de Rio Verde, Cachoeira Alta, da área de Cachoeira, e Aparecida do Rio Doce, da área de Aparecida. Só que o ITR, ele não é feito por matrícula de imóvel, tá? Ele é feito por áreas contíguas, áreas que estão localizadas lado a lado. Então, esse imóvel é considerado como imóvel único. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 5, 10 matrículas. Se elas são contíguas, se elas estão lado a lado, eu considero esse imóvel como um único imóvel para fins de ITR. E aí você deve observar isso. Primeiro, a sede da fazenda. Não havendo sede, o município que detém a maior proporção desse imóvel rural para fins de localização do município. Para a gente finalizar aqui, Henrique, o que pode trazer autuação para o produtor ao fazer a declaração do ITR? Divino, o mais corriqueiro que a gente tem visto são o lançamento de áreas de proteção ambiental, que é a área de reserva legal, APP, sem existir ou sem a previsão do ADA. A pessoa joga lá porque realmente existe na fazenda dele, mas ele não fez o ADA, e aí ele vai tomar uma fiscalização e aquela área vai ser considerada para fins do ITR e vai ser calculada. E outra é a diminuição do valor do VTN. Pessoas que desconsideram esses valores informados pelo município, declaram seus imóveis rurais com valores muito abaixo desses parâmetros indicados pelos municípios, que não fizeram laudo para subsidiar essa declaração, e eles não vão ser multados, eles vão ser notificados, falando que, olha, aqui no município eu verifiquei que essa área que você declarou aí, essa aptidão que você explora, ela custa R$30 mil. Você declarou R$20 mil, me apresenta a documentação, certo? Esse produtor rural que faz isso, ele não vai ter essa documentação. E a grande maioria das autuações são esses. Por quê? Se você tem uma área muito grande, é lógico que você vai pagar muito imposto. É proporcional. Eu queria pagar 10 milhões de ITR. Né? A minha vontade é essa. Quanto maior a área, maior o ITR. Né? E tem produtores que pensam assim, não, eu quero reduzir o imposto. Não é por aí. Né? E o ITR hoje ainda é um imposto muito barato. É só uma curiosidade, o ITR já foi conhecido como o imposto dos R$10, porque a Receita Federal não tinha uma fiscalização, ela não tinha, antes de fazer esse convênio com os municípios, ela não detinha informação do preço de terra. E aí você pensa no Brasil do tamanho que é, um país de dimensões continentais, né? Então R$10 era o valor mínimo que você pagava por ITR. Por menor que fosse, o mínimo era R$10. Ele ficou muito tempo conhecido como o imposto dos R$10. Tá? Então, assim, se você conseguir fazer um planejamento correto, discriminando as suas áreas de proteção de forma correta, lançando as informações a título de benfeitorias, de construções que você tem nesse imóvel, você consegue reduzir bastante o valor do imposto, desde que você faça de forma correta, com o auxílio de um profissional da área jurídica, com o auxílio de um profissional da área contábil, que entenda da propriedade rural, que entenda do imposto, e vai te auxiliar a fazer isso de forma legal. Se ele for notificado, pode acontecer dele falar assim, nossa, a hora que eu fui digitar, o dedo bateu no número errado, eu errei, aí eu quero corrigir. Ele pode corrigir? Ele tem um espaço para fazer a correção, né? Dentro dos períodos que a legislação autoriza ele. Após a notificação, se já foi notificado para apresentar a documentação, ele pode correr lá e tentar regularizar. Mas o que vai acontecer? Ele vai pagar a multa, porque ele vai ter que recolher o imposto que não foi pago, né? Bem provável. Ele vai pagar a multa de 1% ao mês, né? Mais correção pela Selic. Ele pode fazer e se livrar, às vezes, de algumas outras multas, né? Mas o que eu oriento faça de forma correta. Não tente bater o dedo errado, não, que vai dar errado.
Meu amigo, foi muito bom, eu gostei, as informações com certeza são muito pertinentes. Muitíssimo obrigado, viu? Divino, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, tá? É um prazer falar com você, falar com a sua audiência e tamo junto. Precisar de nós, pode chamar aqui, a todo momento a gente está aqui para trazer um pouquinho de informação para essa audiência super qualificada que você tem, que atinge aí vários municípios aqui da nossa região do extremo sudoeste. Com certeza. Gente, conversar com o Henrique é sempre muito bom, porque ele é aquela pessoa que detém a informação e que gosta de passar para frente, gosta de contribuir, né? E essas pessoas assim, com certeza, elas fazem a diferença na sociedade. Eu conversei então com o Dr. Henrique Medeiros, que é advogado especializado em agronegócio. Nós falamos a respeito da declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.